Fala galera, bem-vindos a mais um programa da série Aprender pra quê? E hoje, pessoal, os protagonistas do nosso programa serão os tempos verbais, mais especificamente os tempos do pretérito do modo indicativo. Ih, começou a gramática! Mas calma lá que eu vou explicar. Vocês já pararam para pensar para que nós temos de aprender todos os tempos verbais do modo indicativo, subjuntivo, imperativo? Será que é para a gente ficar conjugando naquelas colunas que não tem fim? Eu faço, tu fazes, ele faz. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Eu farei, tu farás, ele fará. E aí decorar tudo para a prova de português na escola? Ai, será que é só para isso, gente? Faz sentido? Sinceramente, até serve para isso também. Mas eu acho que a gente pode encontrar um uso muito mais produtivo para esses tempos. Se você quiser descobrir, segure um pouquinho aí e me acompanhe. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal O Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje, pessoal, eu começo meu programa aqui conversando um pouco com vocês sobre, afinal de contas, por que eu comecei nesse meu canal que fala sobre livros, literatura, a falar sobre questões gramaticais. Muita gente tem me perguntado isso e eu já respondi, inclusive no meu Instagram. Não dá para a gente dissociar, pessoal, a gramática da análise e produção de textos. Eu me apoio nas categorias gramaticais para construir as frases, as orações, para expressar as minhas ideias, os meus pensamentos, né, a história que eu quero contar, né? Então eu me ancoro, eu me apoio. A gramática, os elementos gramaticais, né, e se eu pensar na linguagem como um todo, são matéria-prima de um escritor, né? E também matéria-prima de professor de língua portuguesa, né? Então, o que me parece, pessoal, é que muitas vezes a escola acaba trabalhando, focalizando muito conteúdo por si e não estabelecendo as conexões, né, que me parecem fundamentais entre gramática pensada assim de forma pura, né, e a aplicação dela na produção de textos. Não apenas textos acadêmicos, né, narrativas, enfim, textos solicitados pela escola, mas no nosso dia a dia, em todo tipo de situação comunicativa, inclusive no texto jornalístico, né, diferentes gêneros, diferentes suportes, né. É claro que no programa de hoje eu não vou fazer todo esse aprofundamento, isso seria um curso, né. Eu apenas mostrarei um pouquinho sobre o funcionamento dos tempos, basicamente aqui neste programa, dos pretéritos do modo indicativo. Para quem não lembra, o modo indicativo é aquele que indica certeza no momento que eu estou falando. Mas será que na prática isso acontece mesmo? Dê uma olhadinha no exemplo a seguir. Bem, pessoal, isso foi uma brincadeira, né, que eu fiz com vocês, né? Claro que a pessoa quando diz está passando certeza, mas será que efetivamente aconteceu? Será que a pessoa realmente fez os temas? Isso é uma outra história. Eu vou passar agora um outro fragmento de um trecho que eu construí para nós começarmos então a aprofundar a noção dos três tempos pretéritos: o imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. Afinal, por que eles têm esses nomes também, né? Então, acompanhe aí o texto na sequência. Vamos recapitular o trecho que vocês leram há pouco. No primeiro parágrafo, nós temos o seguinte: quando eu tinha 18 anos, todos os sábados jogava futebol com os meus amigos. Vejam, o que acontece aí? Nós temos a abertura do que seria um texto, né, de uma promessa de texto, porque é só um início.
E o que acontece ali? O verbo-chave, aquele que estava destacado, é o verbo jogava. E aí nós temos que pensar, mas por que não joguei? Né? Por que tem que ser jogava? Porque justamente na abertura desse texto, o narrador está nos contando acerca de sua rotina, daquilo que ele fazia habitualmente na idade de 18 anos. E vejam como é que eu sei que é habitual, porque ele diz que era todos os sábados. Isso acontecia todos os sábados. Então, o que nós temos aqui é a ideia de um comportamento, de uma ocorrência que era rotineira. Ela era repetida todos os sábados. Então, quando eu quero passar no meu texto a ideia de rotina, de marasmo, né, de repetição, no passado eu vou usar este tempo que é o chamado pretérito imperfeito. E justamente por isso ele tem esse nome, imperfeito, para dar ideia de uma ação que não era concluída plenamente, porque todo sábado ela se repetia naquele tempo lá, quando ele tinha 18 anos. Então, o pretérito imperfeito entra na produção de um texto, né, para justamente marcar essa repetição dessas ações, que no caso era jogar futebol, né, no passado. Vamos ver agora, pessoal, o parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte, o narrador nos conta: num dia desses, né, que seria num desses sábados, cheguei lá e não encontrei ninguém. Vejam, agora nós não temos mais a ideia de repetição. Nós temos a ideia de que algo inusitado, algo inesperado aconteceu. E aí aquela situação inicial de marasmo, de repetição, de rotina, ela é quebrada com esse acontecimento pontual, que nunca, pelo visto, havia acontecido. Então, no recorte do tempo, aconteceu naquele exato momento, naquele exato sábado, naquele exato dia. E não aconteceu mais, pelo menos o texto não nos conta isso. Quando, ao longo do meu texto, eu quero sinalizar para o meu leitor que vai acontecer uma coisa diferente, que houve uma ruptura naquela situação inicial de equilíbrio do texto, né, de repetição, de rotina e tal, eu entro com outro pretérito, que é exatamente o chamado pretérito perfeito, porque é uma ação passada, no passado concluída, mas que dentro do texto ela tem essa função de sinalizar um acontecimento que muito provavelmente a partir dele, né, acontecerá, então, o que nós chamamos de enredo, que é a complicação dentro da história. Normalmente, os textos narrativos tradicionais, estilo contos de fada, apresentam bem essa estrutura. Começam no pretérito imperfeito, mostrando a rotina, qual era a situação dada, né, que dia após dia se repetia, e aí entra um acontecimento pontual para acabar com aquele equilíbrio, né? E aí nós temos o pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito, ele dá início, né, a um conflito, né? Ele sinaliza o início de um conflito. Olha, vai acontecer alguma coisa. E vejam que além do cheguei lá, né, que o narrador utiliza, nós ainda temos a ancoragem, o apoio, também numa expressão adverbial. Num desses dias, ó, eu já meio que vou antecipando, preparando o meu leitor para que, alguma coisa vai acontecer. Então vejam a potência, né, pessoal, que esses tempos verbais têm, não só para mostrar as transições dentro do texto, não só para conduzir o nosso leitor, né, passo a passo para os acontecimentos, mas vai nos contando muito acerca dos personagens, acerca do que está acontecendo na história. Então, pelo imperfeito, eu já sei qual é a rotina desse personagem, a rotina dos sábados. Eu fico sabendo, né, que para ele, muito provavelmente, jogar futebol é importante, porque senão ele não iria todos os sábados. Então, vejam que o imperfeito, o pretérito imperfeito lá no início, além de mostrar, né, tudo aquilo que era repetitivo, né, que era habitual no passado, me fala muito sobre esse personagem. Então vejam a potência que esses tempos têm. E o perfeito a mesma coisa. O perfeito vai dizer, olha, gente, essa rotina vai mudar. Alguma coisa diferente vai acontecer.
Fiquem atentos. Então, os verbos, os tempos verbais vão meio que catalisando a atenção desse leitor, né? É como se os tempos verbais pegassem esse leitor pela mão, né? E vão conduzindo esse leitor, né? Para aquela sequência de fatos, né? Que eu quero contar e a importância desses fatos. Bem, vamos agora então para o terceiro trecho. O terceiro trecho, vou pegar a colinha aqui, diz o seguinte: achei estranho, porque, ou pois, na noite anterior eu havia ligado para um colega. E aí segue, né? E esse colega tinha confirmado, não, eu estarei lá. Vejam, o que acontece aqui? Na noite anterior, então ele retrocede, ele faz uma reflexão no tempo e ele diz, na noite anterior eu havia ligado para o meu colega. E por que ele não usa liguei? Até poderia. Normalmente é assim que a gente fala, numa situação informal. Mas se eu quiser marcar a sequência dos fatos dentro do texto, eu preciso lançar mão deste outro pretérito, que é o que nós chamamos de mais que perfeito. E por que ele é mais que perfeito? Porque ele acontece no tempo antes do pretérito perfeito. Vocês viram qual é a sequência que aparece ali? Ele chegou no campo, não viu os colegas. E aí nos conta, né? Porque ele é um narrador, esse sujeito que fala ali no texto. Pois é, na noite anterior eu havia ligado pro fulano de tal e o fulano de tal me disse, não, eu estarei lá. Vejam, o que acontece na noite anterior, o advérbio, a expressão adverbial já está dizendo que foi antes. Então, como ele retroage, quer contar uma coisa que aconteceu antes, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Vejam agora um resuminho que eu preparei assim, só para a gente organizar essas informações e para ver se vocês realmente compreenderam. Vamos lá? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido e que daqui pra frente vocês fiquem mais ligados no uso dos tempos verbais, nos textos que vocês forem escrever e também nas leituras que vocês fizerem, né, ao longo dos dias de vocês por aí, ok? Um beijo grande e até o nosso próximo Aprender Pra Quê? Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.